noite. Tudo bem, Leire? Olá, pessoal. Estamos um pouquinho antes aqui para a gente se preparar aqui. Estamos sincronizando o YouTube e Facebook. Ver se hoje rola aqui. E aí, tudo bem, Miranda? Tudo tranquilo? Como é que foi o dia de vocês? Tudo bem, Leire? Olá, Mariana, tudo bom? Vamos esperar aqui, falta um minutinho para a gente começar. Sexta-feira, encerrando a semana. Ótimo, Leire. Ok. Vamos começar. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui é o Marcos Evangelista do Esquenta, do Jornada do Consultor. Durante 2 semanas nós teremos aqui lives diárias. Estamos fazendo isso desde segunda-feira, onde eu vou estar trazendo muito conteúdo gratuito para você que já conhece um pouco do mundo de captação de recursos, ou para você que por acaso chegou aqui no meu perfil e nem sabia que existia essa área na qual você pode atuar, seja você economista, administrador, contador ou até mesmo engenheiro. Qualquer atividade consegue desenvolver aí um segmento na área de captação de recursos. Eu decidi fazer essas lives para esquentar você para a Jornada do Consultor, que é o nosso evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 22 a 25 de março. A diferença é que aqui no Esquenta nós trazemos sempre alguns assuntos relevantes da nossa atividade de consultoria. Já na Jornada do Consultor, que é o nosso grande evento do mês, nós teremos toda uma linha de raciocínio, uma explicação mais aprofundada e com direito a bônus exclusivos. Por exemplo, lá no Jornada nós estaremos aí liberando para você um contrato para você utilizar com seus clientes. É um contrato que nós utilizamos aqui na Êxitos Consultoria no nosso dia a dia. Então é um contrato já prontinho, onde você vai apenas trocar ali, colocar o nome do seu cliente, o seu nome, quanto que você está cobrando, qual é a condição que você está cobrando. Então tudo isso vai estar gratuito para você que estiver inscrito na Jornada do Consultor. Onde é que eu posso me inscrever, Marcos? Aqui no link do Instagram. Você já pode clicar lá, já tem um link clicável, onde você vai cair ali na página de inscrição. Já estamos chegando próximo de 100 inscrições, logo vai esgotar aí o espaço para gente, para você conseguir uma vaga. Então, como é um evento gratuito, não perde tempo, se inscreve aí logo hoje, depois da live, tá bom? Então, além do contrato, num contrato que você vai poder fazer o download, nós vamos também tá liberando para você um material exclusivo, que é o checklist atualizadíssimo, que nós preparamos para você utilizar para diversas linhas de crédito. Ou seja, eu tenho certeza que para quem estudar esse checklist que nós vamos estar liberando, vai se tornar uma fera aí, porque vai entender quais são todos os documentos que você vai precisar solicitar do seu cliente para apresentar em determinada instituição financeira. Eu sou Marcos Evangelista, aqui de Manaus, sou economista, consultor de empresas, já trabalho com isso há praticamente 20 anos. E o nosso tema de hoje são 6 gatilhos mentais que vão te trazer muitos clientes. Primeiramente, ô Alessandra, tudo bem? Seja bem-vindo. Ricardo, Gláucia, pessoal que está chegando aqui conosco. Primeiramente, vamos pensar o que é gatilho mental. Meu Deus, o que é gatilho mental? Gatilho mental são armas psicológicas utilizadas pelo marketing para acender a necessidade de ação em quem recebe a sua mensagem. É como o nome indica, algo que impacta na mente do receptor de forma que desperta o desejo de ação. Então, dependendo do gatilho mental que você estiver utilizando, o seu locutor, que vai estar ouvindo você falar, ele vai agir de uma determinada maneira. Então, você tem que utilizar os gatilhos de acordo com, logicamente, o seu objetivo que você quer atingir, ok? O que acontece?
Você já notou que quando estamos cansados, nosso cérebro funciona como um modo automático? Você já percebeu isso? O que acontece é que ele foi educado a executar certas ações rotineiras e por isso acabamos agindo de maneira inconsciente. É uma maneira de evitar o desgaste mental frente às inúmeras escolhas que temos que fazer no dia a dia. Sobre isso, aliás, vale lembrar que o cérebro de cada pessoa vai ter uma reação distinta para cada gatilho mental que você vai utilizar. Isso evita todo o trabalho de reflexão antes da tomada de decisão. Não é o mesmo que agir por impulso, embora tenha um tanto de impulsividade, ok? Mas o diferencial é que o gatilho é que desperta a demanda, ele vai despertar o desejo dentro daquela pessoa de fazer algo. Então você tem que ser astuto para canalizar a pessoa para aquele objetivo que você quer. Então nós vamos falar aqui de 6 gatilhos mentais, onde você vai poder utilizar toda hora que você contactar um futuro cliente. E lógico, né, com a prática você vai utilizar ele com maestria. Muitas vezes o teu cliente nem vai perceber que você está utilizando um gatilho mental, tá? Como eu já mencionei, o gatilho mental ele facilita a tomada de decisões mais importantes que outras de forma automática. Quando o teu cliente pensar que não, ele já te contratou, legal? Então isso é fantástico. Quando eu comecei a utilizar os gatilhos mentais, eu comecei a utilizar assim, de maneira meio receosa. Será que isso aqui vai dar certo? Existe uma técnica, por exemplo, que você consegue, a técnica do espelhamento. Já estou fugindo do tema de hoje porque veio a calhar aqui. A técnica de espelhamento também é uma técnica para você utilizar para fechar negócio. O que é? É você imitar o teu cliente. Só que, lógico, de maneira cuidadosa, para ele não perceber que você está ali utilizando a técnica do espelhamento. Então, teu cliente cruzou as pernas, você vai e cruza as pernas. Teu cliente cruzou os braços, você vai e cruza os braços. O que você vai gerar nele? Você vai gerar uma empatia, ele vai ver, ele vai perceber instintivamente que você tem algo em comum com você. Ou seja, você vai ter aí uma forte chance de sair de lá com o contrato fechado, beleza? Mas vamos voltar para o gatilho, eu já acabei fugindo. Então, os gatilhos mentais são muito utilizados pelas empresas de marketing. Toda vez que você está assistindo um comercial, não duvide que ali tem no mínimo 2 ou 3 gatilhos mentais. E esses gatilhos mentais, eles passam despercebido, pois eles vão te estimulando sem que você note, sem que o teu cliente notar, você já está estimulando ele para algo. Quer lembrar um ponto importante aqui, por exemplo? Um gatilho mental que vem pelos nossos sentidos, no caso a música. Não sei se você é do meu tempo, mas existia ou existe, eu não sei, um cigarro chamado Hollywood, e ele utilizava um gatilho mental muito forte, que era a questão da liberdade. Ele utilizava sempre cenas de pessoas surfando, andando de moto, e sempre aquelas músicas. Então quando você via aquela ação, ouvia aquelas músicas, automaticamente você já lembrava do cigarro. E apesar de não ser nada daquilo que eles estavam vendendo, liberdade, bem-estar, o cigarro, Hollywood no caso, ele disparou em número de venda quando ele passou a utilizar essas estratégias. Esses gatilhos mentais geraram aí vários consumidores que, mesmo com todo o dano que o cigarro provoca na pessoa, mesmo assim eles esqueciam isso e pensavam só naquela sensação que aquele comercial trazia. Legal? Bem, nós temos que ter alguns cuidados, tá? Quando a gente utilizar os nossos gatilhos mentais, os seus gatilhos mentais nos seus clientes. O gatilho mental ele precisa ser ético. Além disso, ele deve proporcionar à pessoa uma experiência positiva, com sensações boas, como alegria e motivação. Evite colocar experiências traumáticas e sensações ruins, como ansiedade e pensamentos negativos. Isso aí vai te atrapalhar a fechar negócios, ok? Tudo bem até aí? Todo mundo já entendeu o que é um gatilho mental? Tudo bem, Michele, Larissa, o Emerson? Sejam todos muito bem-vindos. Então, o que acontece, pessoal? Vamos agora entrar nos gatilhos mentais desta noite. O primeiro gatilho que
que você vai utilizar no momento que você estiver reunindo com o seu cliente é a prova social. Meu Deus do céu, eu vou precisar fazer uma prova? Nada disso. A prova social é que você vai demonstrar para o seu cliente que você já tem vários projetos aprovados, que você já tem, você já atende diversas empresas, ou seja, que aquelas empresas, se você conseguiu atingir, se você conseguiu atender, automaticamente você também vai conseguir atender a necessidade do seu cliente. Então, no momento que você começa a citar exemplos de empresas, por exemplo, eu utilizo muito isso. Por exemplo, eu vou atender um mercadinho, então eu cito, olha, eu atendi aquele colega tal, aquele empresário tal. Por quê? Porque ele conhece, esse pessoal conhece o segmento. Então, no momento que você cita algumas empresas do mesmo segmento dele, automaticamente ele vai entender que você tem aí já uma larga experiência e com certeza vai se sentir mais confortável para te contratar. Tá claro aí? Há uma técnica que eu já utilizei aqui na consultoria, quando o cliente... Boa noite, tudo bem? Quando o cliente chegava, tinha um painel com algumas logomarcas dos nossos principais clientes. Eu colocava ali a marca daqueles maiores... colocava aqueles maiores, então quando o cliente chegava, pô, mas ele atende esse cliente, se ele consegue atender esse cliente, ele vai com certeza atender a minha demanda. Exatamente, o gatilho mental no comercial de cerveja que mostra praia, mulheres e diversão. Isso é um gatilho mental, Cássio, fortíssimo, né? Eu lembro aquela verão, né? Tem aquela morena lá, ali é um gatilho mental onde as pessoas se sentem ali com aquela liberdade, se sentem mais poderosos e aí motivados por quem? Por aquela marca daquela cerveja que está sendo divulgada. É um gatilho mental, bem lembrado, Cássio. Então, pessoal, prova social é um gatilho que você deve utilizar logo no seu início de contato, tá bom? Fazer com que teu cliente entenda que você já tem expertise naquele segmento. Como isso? Você vai citar empresas que você já atendeu. Alerta nesse gatilho. Só cite empresas que realmente tenham sido atendidas por você, tá? Que vai de repente tu cita, olha, eu atendi ali Ferragem X e seja um conhecido dele. Não te preocupa que ele vai ligar e de repente, se não foi você que atendeu, você vai gerar aí um problema para o seu futuro contrato. Com certeza ele vai repensar se vai te contratar ou não. Então esse gatilho de prova social é um gatilho muito poderoso, porém deve ser utilizado com prudência, tá? Não vai dizendo que você atende todo mundo daquela rua se você não atende ninguém, porque de repente teu cliente pode pesquisar e vai perceber que você ali não está falando tanta verdade assim, tá bom? Segundo gatilho, autoridade. Esse gatilho para mim é um dos mais poderosos. O que é autoridade, Marcos? É você mostrar que você tem um destaque dentro daquele segmento. E como é que você faz isso? Marcos, como é que você desenvolveu autoridade dentro do segmento de economia no estado do Amazonas? Bem, primeiramente, eu tenho vários prêmios que nós ganhamos já, isso acaba gerando automaticamente a autoridade. Eu fui eleito economista do ano, eu fui eleito dentro do comendador da medalha Celso Furtado, lá em São Paulo. Também já fui eleito aqui comendador da mérito legislativo pela Assembleia. Então, todos esses prêmios, se você vier na minha sala, você vai ver, ok? Eu não vou te falar, olha, eu ganhei esses, não. Eu coloco ali em pontos estratégicos da minha sala, que quando a pessoa vai lá comigo, ela vai ver e vai entender, olha, esse cara que vai me atender já teve um destaque, porque ele ganhou esse prêmio. Então, isso é um exemplo de prova social. Ah, mas eu não tenho ainda nenhum prêmio. Não tem problema. Você pode conquistar a sua autoridade por diversas maneiras. Outra coisa que eu utilizei muito no meu início de profissão, eu fiz muita palestra em atividades sociais, em clubes, eu fiz muito no exército, fiz muito na aeronáutica,
fiz em algumas entidades, fiz muito em igreja, em templos, agora mesmo, logo depois da pandemia, do primeiro ciclo, e antes também, eu fiz várias palestras. Que tipo de palestras, Marcos? Principalmente sobre endividamento. Mas, Marcos, o que endividamento tem a ver com captação de recursos? Não tem nada a ver, é um outro segmento da economia, porém é um assunto de interesse geral, né? Quem não tem interesse em receber dicas de como evitar o mau uso do cartão de crédito, como sair do endividamento, como sair do vermelho e ficar verde, todo mundo quer ouvir isso. Então, no momento que você começa ali se apresentar no teu bairro, naquela rádio comunitária, você começa a ser visto como um consultor, né? Um cara que trabalha com finanças. Isso acaba gerando autoridade dentro daquele segmento. Quando você chegar para atender um cliente, olha, eu já vi uma palestra sua, você, opa, quando o cliente fala isso para mim, eu lá dentro, opa, já vou poder cobrar um pouquinho mais, porque o cliente já sabe, né, ou acha que eu tenho uma certa autoridade. Opa, já me dá aí uma margem positiva a meu favor na negociação. Tá dando para vocês entenderem? Outro ponto que eu utilizo a meu favor aqui para gerar autoridades é ter programas, tá? Eu tenho um programa, eu sempre participei de rádios, sempre não, vai completar 10 anos, completou 10 anos que eu tenho um programa de rádio, eu tenho uma participação dentro de um programa matinal. Passei primeiro 4 anos na rádio CBN, logo que iniciou em Manaus, e eu já estou 6 anos, 6 na CBN, e eu já estou há 4 anos na Band News FM Difusora. Então lá eu tenho um quadro, um programa que eu falo sobre economia. E aí o que isso vai gerar para mim? Isso vai dar dinheiro ali, aquela rádio, aquela TV vai te pagar? Não, não é isso. Isso aí vai gerar autoridade, muitas entrevistas em jornais, muitas participações em outras rádios, em TVs. Essa semana eu dei uma entrevista para a TV, dei mais de 10 para rádios, ou seja, eu estou sempre ali aparecendo. Qual que é o objetivo de você estar aparecendo? É você gerar autoridade para o teu nome. Então, o teu cliente que está vendo o programa na TV, um jornal, poxa, tu aparece, ele está ali ouvindo uma rádio, ouve você falando, isso aí vai gerar intimamente na mente dele que aquela pessoa tem uma certa autoridade. Então, tudo que você fizer para gerar autoridade vai ser positivo para você conseguir fechar mais negócios, tá? Então, é importante você conseguir fazer essa questão da autoridade. Eu acho até que as redes sociais bem trabalhadas, profissionalmente trabalhadas, elas vão te gerar também uma autoridade muito positiva. Seja bem-vindo, Erivaldo, nosso conselheiro federal chegando aqui. Então, o gatilho mental de autoridade precisa ser colocado em prática. Mas, Marcos, eu não tenho ainda, eu não tenho nenhum prêmio, eu não tenho programa de rádio, eu não participo de TV, mas tem espaço. Se você procurar aí na sua cidade, você vai conseguir fazer palestras aí no clube, no clube de mães, num clube social, ou numa entidade. Ou seja, você vai ter que buscar espaços para você começar a surgir como profissional, tá bom? Por exemplo, o Erivaldo agora acabou de entrar aqui na nossa live. Erivaldo também é um dos profissionais aqui em Manaus que participa sempre isso. Ele está sempre na TV, está sempre no jornal, ou seja, ele acabou gerando autoridade para o nome dele. Então veja que não é só o Marcos que faz isso, né? Então, pessoas que querem ter destaque em algum segmento, procura gerar autoridade para o seu nome. Então é importante esse segundo gatilho mental você colocar em prática aí na sua cidade, tá? Terceiro gatilho mental de hoje, reciprocidade. O que é reciprocidade? É você ajudar o seu cliente, porque no momento que você está ajudando, ele vai fazer o máximo de retribuir. Geralmente ele retribui te contratando. Por exemplo, eu acabo sendo aqui consultor sentimental, eu sou às vezes consultor de família,
Por quê? Porque o cliente ele me traz outros assuntos durante uma visita e aí você acaba procurando ajudar, né? Por exemplo, na época da Covid aqui, nós tínhamos algumas pessoas que estavam precisando de receitas para fazer os exames. Alguns clientes, né, estavam sentindo sintomas e às vezes conversando com ele, ele falou: rapaz, eu estou com dificuldade, eu não tenho como ir no médico para solicitar o exame, uma receita para fazer o exame. Eu falei: não, calma, deixa comigo que eu consigo essa receita para você. Eu fiz demais isso. Então, no momento que você acaba ajudando um cliente, você gera simpatia e o cliente também vai querer te agradecer de alguma forma. E, geralmente é te contratando, tá? Isso dá muito certo. Faz um teste que você vai perceber que o retorno é muito positivo. Deixa eu só tomar uma água rapidinho aqui. Por exemplo, já teve casos aqui de cliente ter problemas no carro e aí ele me ligar pedindo uma ajuda e eu mesmo às vezes vou lá ajudar. Por mais que eu não entenda nada de mecânica, mas eu vou lá dar uma atenção, né, ajudar ali aquele cliente que está passando aquela dificuldade. Ou seja, é importante você sempre fazer mais do que você está sendo contratado. Isso é o meu mantra já nesses praticamente 20 anos de profissão. A gente sempre procura ajudar os clientes, tá? Isso é uma característica natural nossa e essa questão da reciprocidade ela acontece praticamente no automático. Tu passa a ser visto como um consultor de vários assuntos e aí o teu cliente, é até engraçado, às vezes acontece alguma coisa que não tem nada a ver com a nossa atividade, ele te liga para perguntar o que eu faria se eu estivesse no lugar dele, e aí a gente procura sempre orientar de maneira correta. Às vezes eu não sei, olha, isso eu não conheço, mas deixa que eu vou fazer uma pesquisa aqui e já retorno contigo com uma solução. E eu vou pesquisar ou no Google, ou então conheço algum amigo que passou por uma situação similar e vou lá e pergunto como é que faz e tal, como é que resolve isso. E aí você vai e ajuda o cliente, você acaba ali fomentando uma amizade, né, um extra trabalho, e ali você acaba tendo ali um cliente fiel que vai fazer propaganda positiva para você. Então é importante, tá bom? Escassez. Mostrar de maneira sutil, de maneira bem sutil, que quem precisa de você é o cliente, tá bom? Pois você tem outros clientes para atender. Esse é o gatilho da escassez. Lembrar de ser sutil, porém ao mesmo tempo desprendido daquele cliente. O que é isso, Marcos? Traduz isso para mim. É mostrar que realmente o mais importante daquela relação entre cliente e consultor é você, o consultor. Exatamente isso. Se o cliente começar a colocar muita banca, depois eu vejo isso, eu te dou, eu te ligo na semana que vem e tal, você tem que colocar que aquela oportunidade que você está oferecendo para ele é escassa. Por exemplo, olha, eu vou te colocar aqui, eu vou te deixar minha proposta, você me dá essa resposta amanhã à tarde? Ou posso te ligar mais tarde para saber a sua resposta? Aí ele vai dizer: não, eu vou ver isso, não, porque eu estou com muitos clientes entrando dentro da consultoria, então eu tenho um limite. De repente, se você demorar muito para me dar essa resposta, eu não vou poder te atender. O que você está gerando ali para o seu cliente? Você está gerando a escassez. Então, no momento que tu gera a escassez, um gatilho automático dentro da mente do cara vai fazer ele ter a sensação que ele não quer perder aquela oportunidade, já que tem pouco espaço para ele para poder ser atendido por você. Então ele não quer perder essa oportunidade e aí ele acaba te contratando de uma maneira mais rápida do que normalmente ele iria te contratar. Então assim, é muito poderoso também esse gatilho de escassez. E isso acontece muito. Por exemplo, se você for ver um carro, tá? Um carro ou um produto mais caro e você tá lá, o carro tá lá um tempão, tá? Já tá empoeirado, mas você demonstrou interesse
a vendedora vai pegar o telefone, você saiu da loja, ela vai te ligar. Olha, já surgiu aqui um interessado por essa unidade, essa aqui é o último modelo, é a última unidade aqui no pátio, para chegar vai passar mais uns 4 meses, o senhor não quer fechar logo e garantir esse carro para você? O que ela está fazendo ali? Ela está gerando escassez. Muitas vezes não tem cliente nenhum querendo comprar o carro, mas ela está utilizando esse gatilho para que você se apresse para fechar negócio. Por exemplo, aqui nós alugamos alguns imóveis e eu já treinei aqui a nossa pessoa que atende gerar escassez. Como é que ela faz isso? A pessoa vem ver, né, se interessou, mas não deu a resposta. No outro dia ele liga e diz: olha, você ainda tem interesse por aquele imóvel, porque surgiu aqui um outro interessado, mas a prioridade é sua. Então o que você está fazendo aí? Você está gerando ali uma escassez, gerando ali um gatilho para ele tomar a decisão mais rápida. Isso é totalmente ético, porque afinal de contas tu tá oferecendo ali um produto de qualidade, né? No caso, um produto que você não está enganando o cliente. Se ele comprar aquele produto, ele não vai ser lesado. Então, ao mesmo tempo para você, ao mesmo tempo que você vai utilizar esse gatilho para fechar o negócio com a sua consultoria num tempo mais rápido. Então, é um gatilho fortíssimo e você deve utilizar também nos seus prospects para fechamento de negócio. O quinto gatilho de hoje é a aversão à perda. O que é isso, Marcos? A aversão à perda. O ser humano ele sente mais as perdas do que ganha. Uma escolha errada pode botar tudo a perder. Então, fazemos de tudo para evitar que essa possibilidade de perda. Nós, consultores, podemos explorar esse gatilho ao criar uma situação que evidencie as perdas que o potencial cliente terá se não contratar você. Olha só que lance. Se não assinar o serviço de armazenamento na nuvem, por exemplo, ele corre o risco de perder todos os arquivos importantes. Se não for ao evento corporativo, ele vai poder perder oportunidades valiosas de trabalho. Se ele não fechar um contrato com você, ele pode deixar de receber muito dinheiro para a empresa dele com aquelas taxas diferenciadas. Ou seja, são técnicas que você vai fazer o seu cliente ficar com medo de perder aquela oportunidade de trabalhar com você como consultor. Esse gatilho chama-se aversão à perda, ok? Também é um gatilho muito interessante. E o nosso sexto gatilho da noite não poderia ser diferente, que é o gatilho da urgência. O gatilho da urgência é muito forte também para você fechar negócio com o teu cliente. O que é isso? É você estabelecer, por exemplo, uma data. Olha, tudo bem, você não quer me dar a resposta hoje, mas se você não me der a resposta até segunda-feira, infelizmente eu não vou poder te oferecer essa linha de crédito, porque vai ter muita demanda. Eu já estou recebendo muita pesquisa, muitos contatos, e eu não vou conseguir te dar a atenção que o seu caso merece. Então, infelizmente, se você não fechar até segunda-feira, meio-dia, à tarde, eu já não consigo te atender com essa linha. Olha só, tu vai deixar teu cliente maluco, porque ele já vai saber, se até meio-dia ele não fechar contigo, você já está dizendo que não vai conseguir mais atender ele com aquela linha de crédito. Então você está disparando um gatilho mental da urgência, ou seja, ele vai sim pensar 2 vezes se ele vai te contratar ou não, ok? Então, os 6 gatilhos da noite, só revisando para você: prova social, autoridade, reciprocidade, escassez, aversão à perda e urgência. São 6 gatilhos que a gente sempre está colocando em prática, e no momento que eu passei a utilizar, eu tive aí um resultado sempre mais favorável na época do fechamento do contrato. E por que eu sugiro para você também utilizar em qualquer tipo de negócio? Por quê? Porque o cliente ele sempre acha que está no controle, tá?
sempre acha que tem que ser no tempo dele. Então, no momento que você passa a utilizar esses gatilhos, você quebra isso, porque você passa a tomar o controle da situação. Então é importante você colocar isso no seu dia a dia, porque eu tenho certeza absoluta que o impacto, o resultado sempre vai ser favorável para você que quer entrar no segmento de captação de recursos. E um ponto importante, eu acho que você precisa também entender que você tem o poder de demitir um cliente, ok? É importante você saber disso, porque às vezes não é porque o cliente é ruim, ou não é porque o cliente não tem aquela boa índole necessária que faz parte dos nossos 5 Cs, que nós já falamos aqui numa live passada. Então, já que ele não tem todos aqueles predicados que você sabe que vão ser cobrados... Tudo bem, Andrei? Seja bem-vindo, meu amigo. Você não precisa, você não é obrigado a aceitar a contratação daquele cliente. Então é importante também você ter ciência disso. Quem sempre tem um controle da situação nunca é o cliente, principalmente nesse nosso segmento de captação de recursos. Lembrando sempre que nós somos realizadores de sonhos, tá? Não esqueça disso. Então, se você está ali com o papel social de realizar o sonho do seu cliente, você tem que saber o que dá para ser analisado positivamente para a operação e o que vai ser prejudicial. Então, se você perceber naquela entrevista, naquela análise inicial, onde você está conhecendo o seu cliente, ouvindo, né, lembrando, sempre ouvir mais do que falar. No momento que o cliente está ali se expressando, falando das suas intenções, falando das suas necessidades, você já está ali maquinando aquelas informações e você vai fazer o filtro e saber se realmente vale a pena trabalhar ou não com aquele cliente. Quando eu falo isso, eu estou envolvendo aí vários aspectos. Por exemplo, né, tem cliente que chega aqui conosco querendo 500 mil reais, estou precisando de 500 mil reais para fazer terminar a reforma do meu escritório. Isso foi um caso de ontem aqui, tá? Eu falei, não, tudo bem. Ah, mas será se demora? Começando a perguntar, querendo gerar problema para o banco, fala mal do banco. Então você está ouvindo ali e tal, ah, demora demais, é muita burocracia e tal. Aí eu falei, meu amigo, me diga uma coisa, qual que é o seu faturamento mensal? Ah, não, tem mês que eu faturo 70 mil, tem mês que eu faturo 80 mil. E aí você já está ali interpretando. Olha, se existe uma regra, né, que o máximo que você vai conseguir para capital de giro é a média dos últimos 12 meses, e teu cliente está ali colocando a maior banca em cima de ti, querendo 500 mil reais e fatura somente 80, o que isso quer representar para a gente? Que você não tem chance de solicitar 500 mil de capital de giro. De repente você pode até solicitar, mas você já sabe que vai ser negado, porque não tem enquadramento. Então, geralmente, quando acontecem essas coisas, eu já falo logo para o cliente, olha, infelizmente, eu te agradeço você ter vindo aqui nos procurar, mas eu não tenho condições de te atender, porque eu não tenho condições técnicas de defender 500 mil reais para você em função desse seu faturamento, uma vez que existe uma regra interna dentro dos bancos que o máximo que eu posso pleitear é 80 mil reais. E ainda aparece o Janzinza, não, mas o fulano de tal disse que consegue. Eu falei, não, tudo bem, ótimo, então pode ir lá atrás do colega, se ele está dizendo para você que consegue, vamos aí torcer que dê tudo certo. E aí, geralmente, quando tu já começa a colocar, impor ali, que quem comanda é você, o cliente já vai se encolhendo na cadeira, vai se ajeitando, né, para te ouvir, e aí você vai conduzindo. Só, olha, infelizmente, eu não tenho condições, então seria leviano aqui de dizer para você que você tem chance de captar 500 mil, não temos. O máximo que a gente vai conseguir ali, com muita sorte, 80, 90 mil, e olha, muito bem trabalhado, se a sua documentação estiver muito bem redonda, e se você não tiver endividamento aí com outros agentes financeiros, porque no momento que ele fizer uma consulta no SCR, vai aparecer ali toda a tua vida financeira. Então é interessante você
falar bem claro para mim o que você precisa e como é que está a sua situação, para a gente não gerar falsas expectativas, que isso não é bom nem para você e nem para mim. Afinal de contas, daqui a pouquinho, lá na frente, nós dois vamos ficar se olhando, tomando café e sem dinheiro no bolso. Então esse não é o nosso objetivo. Eu estou aqui para lhe atender e gerar resultados. Porém, eu só consigo gerar resultados se você realmente colocar aqui as cartas na mesa, para a gente saber se a gente tem condições ou não de lhe atender. Então, quando tu fala isso para o teu cliente, o cara pensa, pô, eu não estou aqui com um cara verde, não, eu estou aqui com um cara que já entende. Pelo menos essa é a sensação que você consegue colocar no momento que você domina ali a situação. Às vezes o cliente chega meio arisco, às vezes já teve uma experiência negativa com outros colegas, como eu já comentei em várias lives. Nosso segmento também não é isento de leigos, existe aí vários leigos que se vestem ali como consultor, mas não sabe nada, passa instrução errada, e aí aquilo acaba queimando aquele cliente. Então quando ele chega com você, ele já tem ali uma mágoa, ele foi mal direcionado por um outro colega, ou de repente ele foi mal atendido num agente financeiro, e aí você tem ali o papel de harmonizar essa situação, conduzindo o seu cliente para a realidade de maneira muito educada, muitas vezes você ali se impondo como profissional, mas sempre ali de maneira polida, fazendo com que seu cliente entenda quem domina ali aquele assunto é você, não ele. Uma vez eu falei aqui com um cliente, semana passada, ele veio aqui contestar um projeto econômico que a gente tinha feito aqui para o banco, e o banco passou novamente um e-mail para a gente solicitando um ajuste no endividamento do cliente. Por quê? Porque quando nós apresentamos o cliente não tinha um endividamento que surgiu lá, que por sinal também foi uma operação que nós fizemos. Nós apresentamos o projeto, um exemplo, em dezembro. Em janeiro nós fizemos uma operação para o mesmo cliente em outro banco. Então, quando o projeto já estava lá dentro da agência, não aparecia a operação de janeiro. Porém, como nós tivemos o evento da Covid, tivemos algumas agências que praticamente ficaram fechadas, esse projeto ele passou a ser analisado efetivamente em fevereiro. E olha só, em fevereiro, o evento de contratação de uma linha de giro foi em janeiro. Ou seja, já tinha passado um prazo, e quando o analista foi consultar o endividamento do cliente, não estava batendo com o que a gente tinha colocado no projeto, porque quando foi colocado realmente não tinha o endividamento que foi feito no mês posterior. E aí o cliente veio muito chateado, porque que eu não tinha tido cuidado para ver o endividamento dele, que isso não era possível. E eu falei para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, você entende de manutenção de veículos, tá? Eu nunca vou querer saber mais que você, mas quem entende de projeto aqui somos nós somos o profissional da área. Então, só para lhe lembrar, aí eu falei exatamente isso que eu falei para vocês. Na época que você nos contratou para fazer essa primeira operação, nós não tínhamos aquele endividamento que nós fizemos no outro banco. Lembra disso? Aí ele começou a pensar e aí começou a ficar todo errado. Ou seja, o que eu fiz? Eu demonstrei ali que quem comanda aquele assunto é o profissional, o consultor, e não o cliente. O cliente, nesse caso, ele entende de manutenção veicular. Projeto, quem entende somos nós. E assim a gente age, né, no dia a dia. E essa é a dica ninja que eu estou trazendo para você. Sempre coloque para o cliente a impressão de quem domina o assunto é você, consultor. Afinal de contas, se você conduzir errado, você falar coisa errada, adivinha quem vai receber uma ligação, às vezes até de noite, né? É você mesmo, você que vai ser cobrado. Então, é importante você ter esse cuidado, é importante você utilizar os gatilhos mentais para você acelerar o fechamento. Então, essas são as nossas dicas de hoje, os 6 gatilhos mentais. Te falei também sobre a importância de você conduzir o relacionamento entre cliente e você, consultor, e também não tenha medo de demitir o cliente, por mais que isso não entre muito bem no seu ouvido. Quando você estiver na prática, no mercado, você vai lembrar, poxa, o Marcos falou sobre a importância de demitir cliente. Então, senhores,
Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? O meu horário já estourou, acabei falando demais hoje, mas é isso. Então, nós tivemos aí a semana com 5 lives e na semana que vem também nós estaremos aqui nesse mesmo endereço, nesse mesmo perfil e no mesmo horário, às 20 horas, trazendo mais 5 temas envolvidos aqui dentro da nossa atividade de consultoria de captação de recursos. Vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando sempre que as vagas para Jornada do Consultor estão em abertas. É um evento 100% gratuito e 100% online. Então não fica de fora. Lá nós teremos 4 aulas práticas de como você vai poder atuar como consultor aí na sua cidade, tá bom? Então não deixe de se inscrever, tá aqui no link aqui em cima, tá bom? Clica lá, já se inscreve e aí você vai ser canalizado para o nosso canal também lá no WhatsApp, onde a gente também está falando com você todos os dias, trazendo sempre alguma notícia do que aconteceu aqui na consultoria e alguma dica para você. Então, te espero lá no Jornada do Consultor e segunda-feira, neste mesmo horário, eu te espero aqui com outro tema envolvendo aí a nossa atividade de consultoria de captação de recursos. Meu muito obrigado e até segunda-feira. Bom fim de semana, aproveite sua família, né? Logicamente, cuidando sempre da sua saúde. Nós estamos ainda vivendo no momento de pandemia, mas final de semana eu não trabalho, eu realmente praticamente não atendo telefone porque eu tenho a minha família para se dedicar. Afinal de contas, a vida não é só trabalho, você precisa valorizar as pessoas que estão com você. Não deixa para valorizar somente quando você perde, tá bom? Então valoriza, curte a sua família, se dedica aí com amor e carinho para quem realmente merece aí sua atenção e sua dedicação. Grande abraço, até segunda-feira. Até mais.